Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei que horas cada um está assistindo. Eu sou o Marcos, ou Marquinhos, como preferirem. Sou bibliotecário aqui da Biblioteca Solidária Sidney Pereira da Rosa, mantida pela Associação Amigos da Biblioteca, de um projeto em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Prefeitura de São José dos Campos. Hoje, numa edição de lançamento também aqui do nosso clube de leitura, convidei a Márcia Caldeira para a gente lançar o livro Palavra Aflita para virar poesia. E acho que está meio longinho, não vou conseguir pegar. Antes da gente começar, eu vou ler um rápido currículo da Márcia, que tem aqui no final do livro, escrito pelo Eduardo Fal. Depois, se você quiser falar um pouquinho sobre ele. Márcia Caldeira nasceu em São Paulo e passou a infância em Umuarama, no Paraná. Filha de Maria das Dores, Dorinha, agricultora, operária e cozinheira de primeira, e de Nélio, caminhoneiro e faz tudo. Caçula de 3 irmãos, dividiu seu tempo entre as dificuldades de uma infância pobre com um mundo de brincadeiras onde a imaginação valia mais do que os próprios brinquedos. Mudou com a mãe para São Paulo aos 10 anos de idade. Os irmãos vieram na sequência num pula-pula de casa em casa. Talvez tudo isso explique os caminhos que a vida tomou. Aos 14, começou a trabalhar como vendedora, repositora, auxiliar de escritório, etc. Aos 16, decidiu estudar teatro. Foi aluna de Ivan Cabral, os Sátiros, e dividiu o trabalho no escritório com Bicos, no antigo Teatro Bela Vista. Migrou de vez para as artes como atriz e auxiliar em produção cultural na Projetarte. Na música, cantou em bares, fez shows e lançou um CD em 2005. Trabalhou na Etos Produtora, na Borandá e na Articularts. Em 2014, criou a produtora Caldeira Produção da Cultura, voltada à música instrumental e teatro infantil, tendo realizado centenas de espetáculos. Mudou para São Francisco em 2018, onde vive de todos os seus talentos artísticos, da produção de massas artesanais e da certeza de que a vida pode ser mais bonita. E acompanha uma foto também muito bonita, tirada também pelo Eduardo, né? Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Muito feliz de estar aqui lançando esse livro, fazendo parte desse projeto. Eu agradeço por aceitar o convite, né? Eu que agradeço por ser convidada. E que venham já muitos, né? Para a gente fazer vários encontros. Exatamente. A ideia é que seja, apesar da gente ter aqui um breve roteiro, né? Algo um pouquinho mais estruturado, é de que também seja um bate-papo, uma conversa. Eu acho que o clima em si traz essa espontaneidade também, né? Sobre as escritas, e aí vou fazendo algumas perguntinhas, você vai se sentindo à vontade, né? Ocorreram as escritas em diferentes momentos da vida, né? Dá pra gente perceber isso no produto final. Em tempos futuros, por exemplo, nada tem a ver com São Francisco, mas com um tal de uma cidade grande, como você retrata em algum momento, né? Sim. O poema escrito para o próprio Eduardo Fal retrata bem essa questão, abre aspas. Já não tenho medo de partidas, vida em movimento. Este é o momento. Para quem foi à China, o Rio de Janeiro, Londrina, São Francisco é ali na esquina. Ainda alguns poemas tratam sobre sentimentos diversos, né, como liberdades, aflições, famílias, entre outras temáticas, né. Você consegue destacar algum lugar ou alguma situação em que você parou e pensou, eu preciso escrever sobre isso? Sim. Na verdade, eu fiquei no Paraná, como diz aí a mini bio, né? Eu nasci em São Paulo, mas aos 8 meses, era muito bebê, fui para Umuarama, no Paraná, com a minha família, e vivi, assim, essa vida de interior, né, de brincar na rua, enfim, como as crianças daqui, né? E aos 10 anos, meus pais se separaram, então eu fui para São Paulo com a minha mãe, e assim, me assustei com tudo isso, né? A cidade grande. Assim, né, achava que aquilo
Aliás, quando eu era criança, eu pensava que São Paulo, você chegava e não dava sem enxergar ninguém, assim, de tanta poluição. Era uma coisa da minha cabeça, assim. Então, e aí tem... desculpa, perdi aqui um pouquinho a pergunta principal. Se você destaca algum lugar, alguma situação que você chegou, então. ou algum encontro com alguém, sabe? Aí o que acontece, né? Depois que a gente veio para São Paulo, né? Eu tenho meu irmão, Zé Caldeira, que ele é poeta, ele é compositor, ele toca, e ele é mais velho do que eu, 5 anos, né? Então, acho que o primeiro contato, assim, que eu tive com uma realidade de uma coisa poder ser escrita e ser legal, assim, foi com ele. Foi o meu primeiro incentivo, digamos, que ele talvez nem saiba, mas meu primeiro incentivo foi vê-lo, né, assim, escrevendo, compondo. Então, assim, eu falava, nossa, se ele consegue, eu também consigo, né? Por que não? E aí eu comecei mesmo a escrever aos 14 anos, mais ou menos. E essas aflições, essas palavras, elas realmente, elas eram algum tipo de aflição, né? E eu colocava isso no papel como um descarrego, assim, como um alívio mesmo, sabe? E tanto que até hoje, quando eu quero escrever algo, vem alguma ideia na cabeça, eu escrevo e depois que eu termino, eu consigo até respirar melhor. Dá uma leveza. Então, assim, teve esse principal momento, né, com meu irmão. E depois, assim, essas milhões de experiências com teatro, com música, etc e tal, eu fui escrevendo ao longo dos anos, né? Mas a primeira referência que eu tenho mesmo é essa do meu irmão. E com a música você também sentia isso? Sim. De colocar para fora, sim, né? sim, Uma total. expressão artística de um modo geral, então. Total. Teatro, música. Eu não sei, assim, eu sempre achei que eu tinha que ir para esse lado artístico da vida, porque não era fácil. Sei lá, aos 14 anos eu comecei a trabalhar como vendedora, por exemplo, né? Então, assim, para dar uma aliviada nas coisas, então só a arte mesmo que me salvaria. Com a culinária também sente isso, Márcia? Total. A culinária aprendi muito com a minha mãe também, assim, sei lá, acho que o primeiro arroz eu fiz com 9 anos de idade, então, sabe, aquelas coisas, ela sempre me ensinou, né? Inclusive tem histórias, assim, sobre isso também. Olha só, não estão dá aqui. Dá pra contar? Não, dá, opa. Então, teve uma ocasião, né, meu pai era caminhoneiro e tal, e ele era muito ciumento, né? E a minha mãe tinha se inscrito para fazer um curso de culinária. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, eu não lembro exato. E ela se inscreveu para fazer esse curso. 8 anos? Era novinha, era criança de tudo. E aí foi um cara lá na porta de casa, meio que para confirmar, porque naquela época não tinha telefone celular, e-mail, nada disso, né? Então foi um homem lá na porta de casa para falar com ela, para confirmar se ela iria no curso, enfim. E não sei, meu pai voltou de viagem, não sei, eu falei, de alguma forma, eu falei, pai, teve um moço aqui, nossa, pra quê? Meu pai ficou puto, assim, não queria deixar minha mãe fazer mais o curso. E aí minha mãe entrou no acordo com ele, né? Falou assim, não, eu vou fazer, mas eu vou levar ela comigo. Então, assim, eu fui meio que obrigada a acompanhar esse curso inteiro de culinária. Mas no fim foi muito legal, assim, né? Deu certo. Que eu aprendi um monte de coisa, lógico, fica guardado, assim, no inconsciente, não lembro de tudo, mas tem essa história engraçada sobre a cozinha, assim, que eu fiz o curso inteiro e aí teve o final do curso, foi muito bacana. Olha, e são histórias que não vieram para cá, por exemplo, né? Essa não. Então tem aí uma continuação, alguma coisa que... possível. O cotidiano virou poesia na pandemia, Márcia? E pergunto, eu queria que você falasse um pouco, né, comentasse dessa relação da produção das poesias, principalmente algumas que se intitulam Quarentena, e esse estado de isolamento que a pandemia, principalmente ali em 2020, 2021, nos impôs, né? Uma adaptação desses nossos encontros aqui, por exemplo, né? Tudo isso. Então, a pandemia realmente, ela se transformou em poesia. Acho que era a única forma, para mim, eu moro sozinha, né, aqui, e, assim, a gente estava afastado de todo mundo, ninguém podia se ver, né, a gente estava muito assustado. Então, assim, eu considero que sim, eu acabei ficando mais poética. Né? Tem até uma da quarentena que fala do passarinho, né, me ajuda a passarinhar, né, todo dia eu choro um pouquinho, porque realmente era uma aflição imensa, assim. E a natureza, por si só, aqui, exuberante, né,
deu essa oportunidade também de eu refletir mais, colocar essas coisas no papel. Então, assim, eu escrevo desde os 14, tem muita coisa no decorrer da vida escrita, mas muita coisa tem que eu concluí aqui, eu escrevi, eu concluí aqui também. Concluiu qual, por exemplo? Por exemplo, você falou dessa do Eduardo Fal, né, que eu fiz em homenagem a ele. Na verdade, foi um dia a gente conversando por e-mail, na ocasião, né, já faz mais de 15 anos, a gente conversando e ele foi falando palavras, e eu me coloquei meio que no lugar dele para escrever. Eu tenho um pouco essa mania também, sabe? Eu escrevo sobre mim, mas eu escrevo também como se fosse o outro, né? E aí ele tinha ido já para a China trabalhar, ele tinha ido para o Rio de Janeiro, né? Tinha ido para Londrina. Na verdade, o poema acabava em Londrina, na época que eu escrevi, né? Então, para quem já foi à China, Rio de Janeiro, Londrina é ali na esquina. E aí, como depois ele veio para São Francisco Xavier e eu vim também, então aqui eu completei esse poema, né, que ficou para quem foi à China, Rio de Janeiro, Londrina, São Francisco Xavier é ali na esquina. Ali na esquina, pronto. Exatamente. Quer ler algum dos Quarentena? Pode ser. Vou te emprestar, olha, o meu já todo rabiscado. Vamos lá. Coitadinho. Ixi, tá com seu óculos fácil aí? Tô, é verdade. Obrigada. Ele vai ficar lá normal. Vou ler essa aqui, que é a primeira. É que tem duas quarentenas, a primeira e a segunda. Eu vou ler a primeira. Todo dia eu choro um pouquinho, meu coração fica apertadinho, vem a tristeza, me invade devagarinho, nada posso fazer, a não ser conversar com o passarinho. Vem, passarinho, me ajuda a passarinhar, me leva para o seu ninho para eu me aninhar, me ensina como se baila no ar, canta, me encanta e me conta como nunca desafinar. Me leva para cima dos telhados, das árvores e montanhas, bem alto para respirar. Me ensina a não vacilar e me mostra todo dia como viver sem chorar. Vem, passarinho, me ajuda a passarinhar. Que foi bem esse momento, bem no princípio mesmo da pandemia, que eu estava muito aflita, assim, e aí observando a natureza mesmo, eu fiquei me imaginando sendo um passarinho, podendo ter essa liberdade que o passarinho tem, né? De não usar, e que a gente não tinha. Né? Eu percebi muito essa relação com São Francisco também em Tiê Preto. Até marquei aqui para... Aqui, não foi? Foi. Porque eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a natureza, os pássaros, consequentemente. Acontece aqui na biblioteca, por exemplo, agora, uma exposição também da Márcia, de alguns pássaros aqui de São Francisco, né? Fica agora até a metade do mês de abril. Sim. Em relação ao clima também, né, em especial nos dias de neblina e de pouco sol, você retrata isso em mais de um poema, e produzem aí uma linda narrativa poética no produto final da Márcia. Eu gostaria que você comentasse um pouco, então, dessa sua relação de São Francisco com a sua escrita. Então, é tudo da observação, né? O Tiê Preto, por exemplo, é um pássaro muito especial, que ele é todo negro, e só quando ele está excitado, segundo a informação que eu tenho, ele abre um vermelho assim em cima da cabeça. Inclusive eu consegui fotografar esse pássaro com o vermelho aparente, né? E realmente um dia aconteceu essa cena, um passarinho ele simplesmente parou na minha frente e ele, sei lá, ele fez uma dança lá, e assim, eu ficava, porque eu estava muito ligado em fotografar os pássaros, né? E eu pensei, nossa, se eu for agora pegar a câmera, eu vou perder isso. Então eu aproveitei aquela cena, que para mim foi muito real, foi totalmente real, na verdade. Aproveitei aquela cena e fiz esse poema sobre o Tiê Preto, que foi aquele exato Tiê Preto que estava ali se comunicando comigo. Formas de representar, né? Poderia ser a fotografia assim, mas ia perder o momento. Exato. Olha, então eu abri coisa. mão, falei, não, eu vou ficar aqui curtindo, porque tava demais a cena, é bem como eu escrevi mesmo, ele me olhou com cara de gente, ficou dançando. Eu falei, gente, que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? Olha, são coisas que só São Francisco nos proporciona. Exatamente. Então, e essa questão, assim, da natureza, é isso, eu já era muito ligada à natureza quando criança, e quando eu vim para São Paulo, fiquei, né, a minha adolescência, minha juventude, até adulta lá, né, eu sentia falta desse retorno, né? Então eu sempre quis morar fora de São Paulo. Antes de vir para São Francisco, eu morei em Suzano, numa chácara.
sozinha, numa casinha bem ruinzinha, assim. Suzano ainda é... São Paulo também. Eu morava entre Suzano e Ribeirão Pires, mas eu morava assim, numa chácara no meio da estrada. Mas então Suzano tinha bastante... ainda é considerado grande São Paulo, né? Mas assim, ainda, sabe, era uma coisa bem, com muita natureza, assim, então lá eu fui cada vez mais crescendo, porque eu me sentia muito à vontade, me sentia muito bem naquele espaço, e foi crescendo a vontade de ir cada vez mais para a natureza, sair da cidade grande e tal. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu chamei a Ellen, a nossa auxiliar aqui de biblioteca, né? Me auxilia de muitas atividades aqui. E pedi para que ela preparasse umas 2 questões para te trazer também, né? E trouxe 2, de fato. Então, na primeira ela fala: muitos, ao lerem seus poemas, sentirão as mais diversas emoções. Eu senti afeto, cumplicidade, dúvidas algumas vezes e, além de tudo, felicidade. Feliz por ser capaz de ler suas palavras e sentir, mesmo que brevemente, sua forma de ver e analisar coisas e momento. Inclusive, muito obrigada por isso. E vem a pergunta, né? Você já havia imaginado ter esse efeito com seu livro? Não, mais ou menos, na verdade. Mais ou menos. Eu sempre tive uma insegurança, assim, de mostrar. Eu tinha um blog na internet com todos esses poemas e outros e tal. Ele ainda existe ou não? Não. Não. Tá. Na verdade, quando eu resolvi lançar o livro, eu tirei do ar, porque eu falei, aí não faz sentido, né, por enquanto. Deixa eu lançar o livro, depois uma hora pode voltar. Então eu tinha já esse blog, só que eu não divulgava para ninguém. Então só os amigos mais próximos mesmo, eu sempre compartilhava, olha, eu tô escrevendo isso, o que você acha? E sempre, lógico, me incentivaram muito, né? E causar essa sensação, sei lá, eu tenho mais, essas pessoas mais próximas a mim, que eu via isso, né, e que me verbalizavam esses sentimentos e tal, mas não, sei lá, para mim acaba alcançando uma coisa muito maior, porque, por exemplo, né, teve lançamento lá no Tião Correia, e tiveram as leituras, e cada pessoa que lê traz um significado, traz a sua história junto, né, e eu acho que é isso, o meu poema, ele é simples, então, assim, eu acho que todo mundo em algum momento sentiu essas coisas de diversas formas, eu só consegui escrever e colocar no papel, né? É interessante, né? Porque agora já toma uma dimensão que você não tem mais domínio. Já é algo subjetivo, né? Cada um com a sua experiência, cada um no seu canto. E muito subjetivo, inclusive quero fazer um comentário, que tem uma música que eu, assim, que eu, além do poema, né, eu musiquei alguns poemas e tal. Desses do livro? Alguns do livro. Musiquei alguns eu mesma, outros em parceria com alguns amigos e tal. E tem um poema que é Pagã, né, que inclusive eu fiz um videozinho na internet com a música e tal, né, e com os desenhos do ilustrador. E aí eu fiquei viajando, né, assim, em 2 significados. Para mim era um, mas para qualquer pessoa poderia ser outro. Então, que fala: delicadas flores, domingo de manhã, minha alma pagã ficou sã. Então, assim, essas flores, pode ser alguém que tenha me trazido flores, eu posso ter observado uma flor e ter sentido tudo isso, eu posso ter, sei lá, cheirado uma flor e ter dado um barato, não sei, entendeu? Algo assim. Então eu acho que é isso, realmente você perde a noção, assim, a partir do momento que você entrega, aí é cada um que vai se identificar ou não, né, com cada coisa. Talvez isso tenha sido uma justificativa, por exemplo, de demorar um pouquinho a publicar. Talvez, porque assim, eu tinha uma insegurança de que o que eu escrevia era legal, assim, que seria legal para as pessoas lerem realmente, sabe? Até porque são coisas muito pessoais, né? Eu não estou escrevendo uma história, eu estou falando da minha vida, realmente. Cada poema tem algum momento, nem que seja a história do outro, mas o outro me contou e eu só tomei para mim e escrevi, entendeu? Pronto. Ou achou que o outro pensa o que ele faria. Exatamente. Então eu perdi um pouquinho o fio da meada, mas é exatamente isso. Não, você falou também das redes sociais aí no meio. Sim.
Ou se as pessoas quiserem te seguir, algo parecido, ou tem uma página só do livro, como que funciona? Ainda não tem uma página só do livro, mas eu tô pensando se eu faço, porque eu tenho tantas páginas, que eu tenho a varanda de pássaros, que são as fotos dos pássaros, aí eu tenho a página da minha produtora, que eu também tenho que administrar, aí, bom, enfim, aí tem, né? Mas assim, pode, né, eu tenho contato do Instagram e do Facebook, que sempre posto as coisas lá. E também tem o palco MP3, onde existem algumas músicas que são poemas que foram musicados. Ah, bacana. É palco MP3 / Márcia Caldeira. Tá. Depois a gente pode registrar isso também no chat da publicação, né? Ótimo. E tem as pessoas, por exemplo, que queiram comprar o livro, e quem tiver aqui em São Francisco pode vir emprestar, né? A gente já tem um exemplar disponível aqui na biblioteca. Mas quem quiser comprar, como que pode entrar em contato contigo? É direto comigo, pelo WhatsApp. Também posso deixar o número, a gente deixa registrado. Ali, mas é direto comigo. Eu tenho poucas unidades agora, ainda Nossa, que chique! Muito bom. Vendi mais do que eu esperava, isso sim. Olha só. Isso foi mais, assim, eu ia fazer 100 livros, né? Aí né, na pré-venda chegou a 70, aí eu falei, nossa, eu vou ficar só com 30 livros na mão. Aí falei, quer saber, vou fazer 150, né, aproveitando a pré-venda e tal, e agora eu tenho uns 25, mais ou menos, na mão dos 150. Sim, a produção independente, né, Márcia? Exato. Então não... na verdade eu comecei esse livro zero no bolso, quem financiou foram as pessoas que compraram na pré-venda, aliás, muito obrigada de coração a todos, assim, não tenho palavras para... acho que vale muito agradecer também o Kleber, que é Félix, da Bar Editora aqui de São Francisco Xavier. Nossa primeira editora. E assim, muito bacana, porque o meu papo com ele foi muito rápido, assim, né? Eu falei, eu tenho alguns poemas e tal, você acha que rola? Ele falou, manda lá pra gente dar uma olhada e tal, e depois ele falou pra mim assim, aí eu falei, mas dá uma avaliada, o que você acha, né? Ele falou assim, Márcia, eu acho legal, mas assim, você que tem que querer fazer. Você quer fazer? Você tem certeza que você quer fazer? E aí foi o momento que eu decidi realmente, eu falei, eu quero. Pronto. Tá aqui, tem o editor, tem essa possibilidade da pré-venda, quero fazer. Aí foi bem essa decisão, assim. Olha, e depois dali as coisas, assim, caminharam muito rápido. Caetano tem uma música que ele canta junto com a Maria Bethânia, que é Carcará. Agora me foge a data de publicação, mas uma música que eles cantam juntos, né, esse Carcará. E antes de começar a música, o Caetano declama uma poesia que eu acho assim fortíssima, que é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Com certeza. É isso. Deve ser o momento. É isso. Pronto, né? Porque assim, quando eu era muito jovem ainda, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu escrevia muito, compulsivamente quase, assim, né? Depois isso tudo acabou se perdendo também no meio das mudanças aí. E uma vez eu cheguei a consultar uma editora, mas a coisa era tão complicada naquela época, tão burocrática, tudo. Aí eu pensei, nunca vou conseguir lançar um livro. E de repente tá aí o livro. Anos e anos depois. Em São Francisco. Em São Francisco Xavier. Pensa. Uma outra perguntinha da Ellen refere-se às ilustrações, né? Já as ilustrações são, ela diz, são de uma graça e simplicidade, concordo, que não poderiam combinar melhor com seus poemas, né? Como surgiu a ideia de ilustrar o livro? E como foram criadas as ilustrações? E mais, aí a gente pode repetir, né? Mas como foi essa troca de ideias entre você e o Milton Santos, que é o ilustrador? Então, eu conto essa história no livro, assim, né? Como que isso aconteceu. Porque quando eu conheci o Milton já há muitos e muitos anos, mais de 20 anos, meu filho já está com 21, então, assim, faz, sei lá, muitos anos, a gente trabalhou junto na música, ele é percussionista também, né? E a gente trabalhou muito tempo junto. E ele me mostrou, um dia ele me deu, né, na verdade me deu de presente um desenho. E eu fiquei tão empolgada, achei aquele tão lindo, eu falei, nossa, é simples, mas é tão lindo, né, e tal. Me mostra mais, quero conhecer mais. E ele foi me mostrando as figuras e tal, e eu fui pirando cada vez mais, achando tudo cada vez mais legal.
E aí, quando veio a ocasião do lançamento do livro, o Kleber perguntou, e aí, você já pensou na capa? Você já pensou, não sei o quê? E, nossa, nem imagina, eu queria lançar o livro. Capa, desenho, fotos, sei lá. Nem pensei nisso. Mas aí, buscando na memória, né, eu lembrei do Milton, e lembrei da Flor Conturbada, porque ele tem um Instagram com as figuras dele, inclusive, quem quiser lá dar uma olhada. Pode. É @euconturbado. Tá. E daí, assim, comecei a rever essas figuras e tudo. E, cara, foi incrível. Assim, ele não desenhou nada pro livro. Os desenhos já estavam prontos. A gente só foi relacionando. Então, sei lá, tem 47 poemas, acho que eu escolhi uns 40, ele escolheu uns 7, porque ele não queria se comprometer muito. Mas, assim, foi incrível a forma que a coisa se encaixou mesmo, né? Inclusive, eu falo que eu encontrei um alívio para as minhas palavras aflitas, que tinha uma expressão que eu estava buscando. Que, para mim, realmente, cada poema e cada figura, elas se conversam. Né, assim, pode parecer loucura para alguns, né? Enfim, mas para mim e para ele, a gente achou que dava uma boa. E aí, na verdade, ele ia fazer só a capa, que é esse desenho aqui, né? E eu falei, você não quer fazer parte de toda a ilustração, né? Fazer as ilustrações dos poemas, tudo. E ele topou, ele já tinha tudo pronto. E a gente foi muito simples, assim. Né, foi muito... E realmente, né? Você vê ali uma simplicidade, como a Ellen coloca, mas como enriquece, né? Sim. Traz uma... Dá para dar uma viajada também, olhar o desenho e ficar... Eu adorei a expressão que ela usou, né? Que é uma graça e uma simplicidade. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? E é um desenho que você pode... Que nem tem uma que eu falo do coração gozado, né? E tem um desenho, assim, que eu mostrei para alguém em algum momento, a pessoa falou, nossa, mas aqui não é um coração. Eu falei, vira de ponta cabeça. Pronto. Então você já vê umas artérias, já... Sabe, já dá para dar uma viajada ali. Então, os desenhos dele, se você, assim, você tem que olhar minuciosamente, porque você olha uma coisa aqui, mas tem tantos detalhes, às vezes, que... E, às vezes, coisas muito simples também, só um traço e uma coisa ali, né? Que pode não significar nada, mas que casa, né, ou que... tava, assim, um tava pro outro já, sabe, essa coisa. Faltou, né? Só essa união. E aí foi isso, eu lembrei da Flor Conturbada, eu falei, até falei para ele, não sei o nome ainda do livro, vamos falar, Nós Conturbados? Pronto, seria ótimo, né? Ai. E falando sobre isso, Márcia, como que você deu a organização dos poemas, né, relacionada assim à composição dele? Então, na verdade, até isso foi tudo muito louco nesse processo, porque eu fui... o Eduardo Fal, né, que é meu amigo, é um irmão que eu tenho aqui em São Francisco Xavier, muito querido, meu marido de aluguel também, escreve aqui, que qualquer coisa é ele que quebra o galho, fala que eu sou ele é a estrela cadente, que eu não posso vê-lo, que eu já peço alguma coisa. Então, assim, ele me ajudou muito nessa revisão, né, assim, de ficar uma leitura agradável e tudo mais. E a ordem dos poemas não tinha. Só que, para fazer a revisão, eu fui colando, né, pegando lá do blog, copiando e colando, copiando e colando. E quando a gente foi dar uma geral, assim mesmo, né, a gente achou que a leitura estava fluente. Sim. Que tinha momentos aqui, tinha momentos em São Paulo, tinha momentos de família, vários momentos. Mas a gente achou que a leitura estava fluente, assim, de pular de um poema para o outro, mostrar aquela figura e tal. Então a coisa aconteceu bem naturalmente mesmo. E aí eu só consultei o Kleber, falei, a gente acha que tá... bacana, o que você acha? Ele falou, eu gostei também. Eu falei, então é assim que vai ficar. E acabou ficando assim mesmo. E você lembra, desde lá, quando você começou a produzir, esse processo da escrita era algo estabelecido, como vai um título e vem a descrição, né, o poema em si, ou vem o poema, depois o título? Não, vem o poema primeiro. E por que alguns não têm título? Porque não tem. Porque foi simples. Porque não teria mesmo, porque os que tem é que são muito específicos, por exemplo, tem um que eu começo assim, acaricia suas mãos, enfim, pode ser para qualquer pessoa, eu coloquei o nome mãe porque realmente eu fiz aquilo pensando na minha mãe. Sei lá, tem um que chama Paraty Mirim, que realmente é um lugar que eu fui visitar, então assim, só quando uma coisa é muito na cara tem um nome, né? Mas quando não, é só o poema por si só, ele, né, acho que às vezes não precisa. Às vezes acho que não. Olha, curioso.
Mas alguns, né, por exemplo, eu nomeei quarentena porque eu achava importante registrar esse momento como quarentena. Se a pessoa lê também pode não entender como uma quarentena, mas eu queria passar essa ideia de que eu escrevi aquilo quando estávamos na quarentena, que eu estava passando por aquele momento. E sobre o título, como veio Palavra Aflita para virar poesia? Então, isso também foi difícil, assim, no começo, porque eu não tinha ideia de nome. Eu falava, gente, mas o que eu vou falar? Porque, na verdade, aí assim, o primeiro nome que eu pensei é Tudo Verdade. Vivi tudo isso, ou não. É tudo verdade, né? Porque, assim, tem algumas coisas que parecem que são viagens e tal, mas de alguma forma aconteceu. A viagem daí é minha no poema. Mas tudo aconteceu, então eu fiquei assim, pensando, e não vinha. E aí eu tinha um pequeno poema, que é inspiração, inspira, piração, ação da palavra escrita, dita, aflita para virar poesia. É o aí último eu falei, o último. E aí eu falei, poxa, palavra aflita para virar... Aí, pô, encaixou perfeitamente. Eu falei, é isso mesmo. É isso. E tinha que ser esse nome. O convite atrás do livro, né? Parece que já traz essa noção. Sim. Eu gosto. Porque realmente é isso, né? Até uma pessoa daqui me falou, né? Nossa, eu também já tive essa fase de palavra aflita, né, e tal. E também tentei transformar em poesia e tal. E realmente, né? Poxa, que bom que, assim, que as nossas pirações, as nossas aflições, que a gente possa botar no papel, porque é isso, depois vem o alívio, né? Vem o respiro. E é isso. Com a música também, com o teatro, com a arte. Formas de expressar, né? Exato. Muitas pessoas acham um pouco adolescente demais, mas eu acho incrível a ideia do diário, por exemplo. Sim. Sabe, de você registrar ali o que você sentiu e né, toda aquela coisa. No entanto que, assim, o formato do livro é essa ideia, né, que o Eduardo Fal, inclusive, também sugeriu e eu topei na hora, que é de um caderno de anotações, na verdade, né. Pronto. Quer ler mais um? Pode ser. Deixa eu ver e aí aqui. a gente já vai caminhando pro final. Tá. Aí eu vou ler, bom, já que estamos aqui em São Francisco, né, eu vou ler um que eu escrevi aqui. Só não vai tirar meus post-its. É meio dramático, tá, gente, mas... Então, essa também é uma situação que aconteceu verdadeiramente, né, eu morava... é o da Barreira. Eu morava na Barreira, e teve uma semana lá que faleceu uma pessoa na rua, morreram 2 cães, 3 cães, na verdade. Isso, morreram 3 cães, inclusive a minha cachorrinha, que estava com câncer de mama, teve que ser sacrificada no final, né? Então foi a última que acabou rolando essas cenas lá, e eu acabei escrevendo. Eu achei que retratou, assim, sim. Né? Então, assim, a morte faminta subiu a barreira, colheu as verduras para o almoço. Era terça-feira. Ela desceu a ladeira e deu de cara com um cão distraído, que ali ficou sangrando caído. Seguiu descendo. E o homem preocupado, que andava sempre mascarado em seu carro vermelho, mal sabia que por ela estava sendo perseguido. Quando desceu a barreira, bateu na pedra e se foi voando desfalecido. Ainda não satisfeita, a morte tomou o chope, quente mesmo. Olhou em volta, descansou um pouco, esperou até sexta-feira. Viu a moreninha que não chorava, mas sentia a dor das chagas. Fez sua última refeição. Desceu a barreira com seu manto negro, enfeitado de pranto, e partiu para se alimentar no outro canto. É interessante, né, porque outro dia até comentando, muita gente não entende aqui, né, ainda não satisfeita, a morte tomou o chope, quente mesmo, como assim, né? O chope, na verdade, é o cachorro de um amigo lá da rua, que é o Mário, e ele também teve que ser sacrificado por alguma doença lá que ele teve, então por isso que eu digo que ela tomou o chope quente mesmo, né? E aí, mas é isso, eu tô falando, explicando isso, né, mas faz sentido pra gente, e pra você agora que sabe, mas pra quem não faz, já não é mais meu. Que barreira, que chope, então, que moreninha, né, colheu as verduras, como assim, da barreira, o que é essa da barreira? Caiu uma barreira, né? Exatamente. O poder do subjetivo, né, Márcia? Não tem jeito. É verdade. Uma professora durante a graduação, a gente vai agora caminhando para o fim, ela ministrava uma disciplina sobre escrita criativa, né?
principalmente voltada para essas questões mais acadêmicas, né? E ela falava muito de que para escrever, você só consegue escrever se você lê bastante, né? Essa coisa toda. E trabalhando aqui na biblioteca, eu consegui ter uma dimensão maior sobre o que é esse ler, né? E conforme os anos vão passando, apesar da minha pouca idade, mas a gente vai lendo mais também. Sim. E numa dessas leituras, li algumas coisas do Paulo Freire e percebi que essa leitura é algo muito mais amplo, realmente, né? Sim. É uma leitura da vida, uma leitura de um todo, uma leitura ativa, né? Compreensiva, tudo. O que a Márcia lê hoje? Hoje eu tô lendo Dom Quixote. Olha só! Inclusive numa versão que é pelo... Ai, como é o nome dele agora? Caramba, me fugiu. Inclusive eu peguei lá no dia da APA lá. Eu peguei esse livro lá, porque eu tenho um livro que é dessa grossura. É uma história em quadrinho ou é daquele juvenil? Não, cara, como que é o nome do Acho autor, que foi gente? A gente mesmo que levou tá na ponta da língua, foi. Enfim, aquele adaptado. Talvez eu lembre agora o nome. Mas eu tinha tenho inclusive livro dessa grossura, que assim, o texto é pequenininho, do Cervantes, com várias observações lá embaixo e tal. Já li, mas não consegui, assim, tudo que eu queria com aquilo, sabe? Porque é muita informação, e você tem que estar muito atento à própria leitura em si, né? E eu peguei essa versão para ter uma leitura um pouco mais serena, sabe? Assim, mais objetiva mesmo. Puxa, queria tanto lembrar o nome dele, é um poeta tão importante que escreveu isso, ele é um poeta também, enfim. Depois, se eu lembrar, a gente coloca ali. Pode ser, essas coisas acontecem. Então, aí hoje eu tô lendo Dom Quixote, mas adoro, assim, adoro ler, sempre li muito. Gosto muito de realismo fantástico, né? Gosto muito de Nelson Rodrigues, eu gosto de Garcia Lorca, vixe, eu gosto de muita coisa, assim. Eu tenho uma mini livraria, pouquinhos livros em casa, mas tem de tudo que você imaginar. Assim, desde astrologia até, sei lá. Até uma novela mexicana, talvez. Não, novela mexicana, acho que não, mas tem o Dom Quixote lá agora, fazendo parte espanhol da... Tem poemas também, poetas que eu adoro, Fernando Pessoa, que eu tô sempre lendo, Cecília Meirelles. Aí são coisas que eu tô sempre folheando, mesmo no dia a dia. E você identifica alguns deles que inspiraram a sua escrita também? Digo assim, mais poetas mesmo, escritoras, escritores. Talvez a Cecília Meirelles um tanto, porque ela fala muito, ela tem uma relação muito com a família também, né? Ela tem poemas que ela escreveu para a avó, ela tem uma história de vida, né? Assim, que ela conseguiu traduzir muita coisa nos poemas dela. E também, durante a pandemia, inclusive, eu fiz umas gravações no SoundCloud. O problema é lembrar os títulos, né? As coisas todas. Caramba. Tá tudo bem. Da Inconfidência. Os poemas que ela escreveu da Inconfidência. Então eu tenho várias leituras, assim, e é muito legal a forma que ela retrata, assim, né? Eu queria escrever como ela, né? Minha escrita é muito mais simples. Mas, assim, eu gosto da sensação que ela me causa. Né? Seja até no poema da Inconfidência Mineira, que são outras verdades, né? Assim, eu gosto muito. Me agrada muito a leitura dela. Eu tenho sentimentos muito próximos, assim. E outros, né? E o Fernando Pessoa, que é maravilhoso, e o Mário Quintana. Ixi, a lista muita é imensa, brasilidades aí, né, Márcia? Muitos poetas brasileiros. Muito bacana. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, fora, é o Garcia Lorca, que também... mas é um latino-americano aqui, né? Então não deixa de ser. Os poemas dele, assim, são maravilhosos. Eu tenho lá uma biografia dele, e no final tem vários poemas, assim, que são estupendos. Olha. Que aí vem mais esse lance da realidade fantástica mesmo, né? Mas adoro ler, leio de quase tudo. Mas eu sou aquela pessoa que eu pego o livro, assim, se eu não gostar, eu já desencano. É o direito do leitor, Márcia. É o direito do leitor, não se preocupe. Eu não vou, porque tem gente que vai, eu comecei, eu tenho que terminar. Eu já fiz muito isso. Só que às vezes, sei lá,
Eu também não tenho Hoje saco. eu acho que eu já tenho mais opção. Hoje eu acho que eu já posso falar, não quero continuar. Mas eu não tenho saco, assim, de quando começa algo muito badalado, todo mundo comentando, preciso me inteirar, né? E às vezes vai meio na marra, né? Mas vai. Sim. E algumas coisas que não rola, né? Você começa e... não é, às vezes não é que é ruim ou algo parecido, não, mas é que não é o momento mesmo. Não é o momento, né? Exatamente. Não, e outra figura que eu lembrei agora é a Agatha Christie, que quando eu era adolescente eu lia muito. Porque minha mãe tinha vários daqueles livrinhos e tal, a minha mãe também lia muito. Ela fez até a 4ª série só, mas ela adorava ler, assim, isso... Enfim, ela só não... Eu nunca vi ela escrever, mas ela lia muito. Então, assim, gosto muito de suspense, gosto de muitas coisas. Márcia, eu tinha preparado uma última questão, que era sobre pessoas que possam ter acesso ao seu livro, mas a gente comentou ela no meio. Sim. Quer reforçar? Quero. Como é que as pessoas podem adquirir o seu livro? Então, olha, para adquirir o livro diretamente comigo, eu vendo a R$30. Tem na associação também, tem um pouquinho mais caro, que aí tem Associação dos Produtores lá embaixo, Também tem Quer falar o horário de caro. funcionamento lá da associação? Eu não vou saber de cor, mas acho que é das 10 às 18, de sexta a domingo. Domingo sei que fecha mais cedo, acho que é até às 3. Olha, e é bacana que lá você, além do livro da Márcia, consegue adquirir massas também. Sim, massas artesanais. Muito recheadas, massas secas. Pronto. O livro, e depois os passarinhos voltam para lá também. Eles vieram para cá passar uma exposição, né, e voltam. Uma temporada. É muito chique. Né? Márcia, muito obrigado. Puxa, eu que agradeço. Um prazer, de papo. Uma coisa rápida, né, mas que a gente precisa valorizar agora os escritores que são locais, com certeza. Essa produção, aquilo que de cultural é feito aqui e o no Kleber distrito. Tá aí, né? A Bar Editora, para quem tem algum projeto, procura ele. Certamente muitos, né? Tem muita coisa guardada em si. Exatamente. Ou muita coisa guardada na gaveta. Como foi o caso da Raquel também, né? Da Raquel Von Hatt. Sim. A gente fez o lançamento dela em janeiro e foi exatamente nessa linha. Era muita coisa guardada, né? Era muita... O Adolfo Bueno também fez. O Adolfo, exatamente. A gente tá para fazer o lançamento dele também. Inclusive, estávamos nós 3 lá no dia do meu lançamento, né? O Kleber, nossa, eu vou tirar uma foto que dão os 3 escritores aqui da editora e tal. Olha só. Bom. Muito obrigado. É bem bacana, eu agradeço também a todos aí, espero que vocês tenham curtido o papo. Eu queria fazer também um agradecimento especial aqui para o meu amigo Fábio Roberto, que fez a intro, né, sobre o livro, que é um baita de um poeta, compositor, publicitário, e assim, também a gente se conhece há muitos anos, e foi muito louco, que foi uma das primeiras coisas, assim, que saiu escrito sobre o que eu tinha escrevido, né, e quando eu li o que ele escreveu, eu falei, poxa, que bacana, se ele escreveu isso, então eu concordo. Tá tudo bem. Olha, não... Então esses agradecimentos, eu agradeço a você, a biblioteca, a Rita, uma querida também, né, o Milton, o Eduardo Fal, essas pessoas aí todas fizeram parte desse projeto, que eu falo que acabou sendo um pouco um coletivo, né? Que um fez uma coisa, outro fez outra, e aí o trabalho é nosso. Sozinho ninguém sai do lugar, Márcia. Exatamente. E o livro tá aí, espero que as pessoas curtam. Prestigiem. E tá aqui também à disposição. Na biblioteca, né? Assim como o livro da Raquel, assim como o do Adolfo, né? Tá todo mundo aí. Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Foi uma delícia o papo. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso clube. Ou o próximo livro, quem sabe? Ou o próximo livro, um lançamento, vai saber. Eu falei brincando, eu tenho que viver mais uns 30 anos. Ô, louco, Márcia! Não. Te garanto que tem muita vivência aí guardada. Né? Então, tchau. Tchau, gente. Obrigada.